Bem, boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Maria Goretti, aqui do Programa de Pós-Graduação em Ensino, no Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior, aqui em Santo Antônio de Pádua, no campus da Universidade Federal Fluminense. A gente está no programa de extensão Experiências Cotidianas e Processos Inclusivos no Território, Diálogos entre Pesquisas e a Cultura Local, né, que tem, né, os auspícios da PROEX, da UF, e a parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Miracema. Hoje a nossa temática é medicalização da educação. Eu quero agradecer a presença de todos e quero agradecer muito, né, a disponibilidade dos nossos palestrantes, o Inácio Rezende Faver, que é médico, filho aqui de Miracema, que concluiu o mestrado no programa de pós-graduação em ensino, a mestranda Rafaela, né, do Carmo Pacheco Nassinovich, e o mestrando Tarcísio Mendel Almeida, agradecê-los por sua disponibilidade de estar com a gente, dividindo aqui questões de pesquisas já construídas. Inácio trabalhou a pesquisa em 2017, 2018, e Rafaela e Tarcísio estão trabalhando agora. Essa temática nos é muito cara. A gente chama de medicalização da educação, né? Questões que são da ordem do social, do convívio, que são trazidas por corpo, por biológico. Então, é isso que essas pesquisas que vão ser apresentadas aqui agora vão tratar. Então, eu quero passar a palavra para o Inácio. Por favor, Inácio. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que a gente começa essa história. Está todo mundo vendo aí? Sim, está ótimo. Você pode colocar para apresentar que está ótimo. Uhum. E aí, como é que está? Está ótimo, está com a apresentação. Isso. Então, eu inicialmente queria agradecer muito a professora Goretti. Ela foi mais que uma amiga, foi uma pessoa muito importante na minha formação, principalmente que eu saí de um viés totalmente acadêmico da área médica para a área da educação e do ensino, o que me trouxe e abriu novas fronteiras. A nossa dissertação aborda a medicalização do aprendizado, e para aqueles que ainda não estão muito familiarizados com termos, medicalização não quer dizer medicar o paciente, e sim transpor o paciente, expropriar a condição da escola, transpor o paciente da escola para o ambiente médico, ou seja, transformar um educando num paciente. E por isso a gente trouxe a necessidade de uma desconstrução de uma suposta doença, que é a dislexia. Então, o objetivo do trabalho é a investigação da possibilidade de um rompimento de uma lógica de encaminhamentos. Quando nós acreditamos que essas supostas doenças, que são inventadas e reinventadas, vocês vão ver que, ao longo da apresentação, eu vou mostrar que a doença sofreu várias assim, alternâncias de nomes para que ela se mantivesse como doença e como rótulo. E isso a gente vai tentar acabar aqui agora, para acabar com esse rótulo e evitar que a gente retire da condição da escola e passe para a condição médica, uma situação que deve ser desconstruída dentro da escola. A gente não quer dizer aqui que não haja pessoas com mais facilidades ou mais dificuldades em aprender. Claro que há. O que nós queremos dizer é que as dificuldades podem ser desconstruídas dentro da escola. Então, vamos seguindo. O objetivo, então, é demonstrar que a dislexia, de fato, não existe, porque não há, apesar de esgotarmos todas as nossas revisões, não há comprovação, nem em exame de sangue, nem em exame genético, nem em neuroimagem, muito menos em testes funcionais para a leitura e a escrita, que é a dificuldade específica do meu tema. Bom, a metodologia qualitativa que foi usada abrangeu uma revisão na literatura na área de trabalho de campo, e essa revisão foi muito interessante, que foi com as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, da Secretaria Municipal de Saúde
e do Núcleo de Atenção à Inclusão na Educação da Secretaria Municipal da Educação. E também a metodologia colaborativa não extrativista. Apresentamos a metodologia colaborativa não extrativista com uma proposta que busca romper essa linha abissal que é jogada à escola e trazer para uma aproximação da sociologia das ausências. O método Paideia foi um dos métodos utilizados que usa dessa pluralidade, transversalidade das instituições. Nós queremos contribuir, ou seja, cada um trazer de uma forma matricial ou matriciamento os espaços de produção de subjetividade, passíveis de transformação, instrumentos para a realização de desejo coletivo. Então, com essa situação, nós temos a metodologia da roda de conversa, onde paramos, como estamos aqui, e vamos conversar. E aí nós vamos trocar ideias e ver o que a gente pode modificar naquilo que está posto. E, para isso, a gente utiliza também duas formas de aprendizado. A educação permanente em saúde, que se baseia nas unidades do universo de experiência e vivência, é mais ou menos dizer o seguinte: a educação permanente, nós vamos fazer o matriciamento de um tema que está no momento corrente, por exemplo, Covid. Então, nós pegamos um especialista em Covid e vamos fazer o compartilhamento desse tipo de tema, desse tipo de conhecimento, para todos que estiverem articulados ao nosso grupo. Muito bem. Nós vamos também, voltando aqui, eu não falei educação continuada, a educação continuada seria de um outro tema também desejado, também importante, mas que não, nesse momento, é o tema corrente. Então, a gente vai, sim, continuar fazendo a educação continuada com outros temas, e o tema da educação permanente, então, seria o tema daquilo que é corrente, tendo em pauta a Covid hoje. Bom, nós vamos desconstruir a dislexia principalmente baseado em duas autoras que a gente gosta muito, Moisés e Colares, que salientam que pessoas com grande dificuldade para aprender existem outras com grande facilidade. E ambas questionam o seguinte: quais foram, de fato, as evidências que mostram que essa doença, chamada, entre aspas, dislexia, é uma doença neurológica, ou seja, é uma doença do sistema nervoso central. Será que existe alguma prova disso? Qual seria a definição oficial da dislexia para aqueles que defendem a sua existência? Então, se nós passarmos a observar o trabalho de Lyon, de Shaywitz, a gente vai observar que a dislexia é uma dificuldade de aprendizado neurológico, é assim que eles definem. Se é neurológica, isso seria uma alteração do sistema nervoso central. Então, é caracterizado por uma única dificuldade na fluência da leitura e na escrita. E nós vamos mostrar ao longo do trabalho que essa dificuldade, na verdade, é só uma dificuldade e não uma doença neurológica. Então, aqui, segundo Helena Border, a dislexia pode ser diagnosticada das seguintes maneiras: por um processo de exclusão. Como é que a gente usa um processo de exclusão em medicina? A gente pega, por exemplo, eu tenho uma paciente que eu tenho uma suspeita de sífilis. Eu tenho também outros diagnósticos diferenciais. Mas eu vou e peço o exame para sífilis, exame de sangue. Veio negativo, eu faço uma biópsia e vem também negativo para sífilis. Então, eu passo para a segunda hipótese. E assim eu vou passando para a terceira, para a quarta, para a quinta, e vou excluindo uma série de diagnósticos que eu entendia ser parte daquilo que compunha critérios para um suposto diagnóstico. Bom, mas esse diagnóstico final, esse que é por exclusão, ele tem que mostrar substrato anatopatológico para ser considerado um diagnóstico. Eu também posso fazer, segundo Helena Border, eu também posso fazer de forma indireta, à base de elementos neurológicos, nós vamos mostrar que elementos são esses, ou ainda diretamente à base da frequência e persistência de erros na escrita e na leitura. Aí vejam bem, se nós temos uma dificuldade na leitura e na escrita, esse não pode ser um critério válido, porque um critério que persiste
erros na escrita e na leitura em pessoas que têm dificuldade para ler e escrever, não pode ser um critério válido. Bom, em todos os diagnósticos, o fato da criança não ter sido alfabetizada pelos processos comuns, isso também chama atenção, né, quando a gente observa, isso está no site da dislexia.org.br. O que é um processo comum do aprendizado? É um processo hegemônico, um processo alternativo não vale? Ou seja, eu tenho que ensinar só de uma maneira? Então, não leva muito em consideração o histórico familiar, com distúrbios de aprendizados, que são muito importantes. Então, muitas vezes, a pessoa traz da família, de casa, o processo do aprendizado confuso e também a dificuldade do aprender. Muito bem. E aí a gente começa a tentar a quebrar essa hegemonia da doença e começa a explicar o que nós pensamos atualmente sobre isso. Velutino, em 1979, ele pega o alfabeto hebraico e apresenta para dois grupos. O americano, que é judeu e, portanto, sabe ler hebraico, e o americano, que não é judeu e que não conhece o hebraico. E ele chama de dislexo aquele americano que não consegue ler bem o alfabeto hebraico. E chama de americanos normais aqueles que conseguem ler porque conhecem hebraico, porque tem origem judaica. Muito bem, assim foi feito também com Coles, em 1987, quando o americano bom leitor, quando ele lia um texto em inglês, e naturalmente, por ser americano, ele sabia muito bem. Quando captava-se no PET, eu vou mostrar para vocês o que é o PET, aquilo era tido como um bom leitor. Mas se esse mesmo americano não conhecesse espanhol, e no PET mostrava um PET de uma pessoa que não conhecia muito bem o texto, mostrava um PET de dislexia. E eu vou mostrar a vocês o que é isso também ao passar dos slides. Bom, a invenção da dislexia começa com o oftalmologista que começa a chamar essa doença da dificuldade da leitura e na escrita como cegueira verbal congênita. Veja, não era nem cegueira, a pessoa não tem dificuldade na fala e muito menos isso é congênita. A gente vai mostrar que não há nenhuma alteração genética, nem nenhuma alteração também durante a gestação. E depois ele chamou, para manter o nome, uma vez que viram que não era nem cegueira, nem era de ordem da vocalização da pessoa, nós passamos a chamar de lesão cerebral mínima. Depois de estrefossimbolia, depois de doença cerebral mínima, depois de dislexia de evolução. O que seria dislexia de evolução? Ou seja, é uma dislexia que pode, com evolução, a pessoa passar a aprender a escrever e a ler, então ela sumir. Vejam que é possível desconstruir essa dificuldade da leitura e da escrita e ela passar a ler e a escrever. Daí a gente, mais uma vez, questiona se a doença existe. Bom, como uma criança que observa um texto e não sabe ler ou escrever, essa criança não fica naturalmente totalmente apática no lugar, ela começa a ter uma certa inquietude, e uma certa desatenção, deram um primeiro nome de déficit de atenção também para essa doença. Então, um transtorno do déficit de atenção. E como ela não ficava só desatenta, ela ficava também hiperativa, porque ela queria sair daquele ambiente escolar onde ela não entendia nada que estava lendo. Então, deram o nome de TDAH. E depois foi para dislexia, desenvolvimento, e até hoje a gente está esperando o próximo nome, segundo Moisés e Colares, que esses nomes vão sendo alternadamente e sistematicamente e recorrentemente mudados para que se mantenha o rótulo. E é isso que a gente vai falar sobre isso hoje. Então, aqui a gente está diante de um diagnóstico, onde eu só diagnostico pela linguagem escrita, e eu comprometeria só a linguagem escrita, e, no entanto, é uma doença neurológica. Todas essas engrenagens, a gente tem que lembrar que havia uma criança no meio. Então, para, de alguma forma, bater o martelo no sentido de mostrar que isso é uma doença, no 8º Simpósio Internacional de Dislexia, foi convidada a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, ela é médica e também é escritora,
e que apresentou a palavra magna sobre dislexia e déficit de atenção, sintomas clínicos e neuroimagem. Então, ela testou naquele momento que agora, diante desse simpósio, que agora com a neuroimagem, houve a certeza que a TDAH, a dislexia existe. Então, ela desconstrói a ideia que até aquele momento, nós estamos falando aqui de 2008, até aquele momento a dislexia realmente existia. Então, vamos ver se a dislexia realmente existe, apesar dessa situação que foi estabelecida pela psiquiatra. Bom, então começou-se uma corrida de saberes para que se começasse a tentar convencer se havia ou não essa dislexia, ou se ela vinha por cromossomos, alterações genéticas, por neuroimagens, por alterações cerebrais. Então, foi identificado o cromossoma 15, foram identificados o 15, o 12, o 6 e o 1, como alterações cromossomiais que apareciam nesses cromossomas, mas veja, cada autor apresentava um cromossoma, um defendia o cromossoma 15, o outro defendia o cromossoma 12, o terceiro o cromossoma 3 e o quarto o cromossoma 1. E aí começaram a identificar genes que também não eram genes que estabeleciam a alteração genética. E eles começaram a colocar uma sigla que eu achava muito engraçado, na época que a gente levantou todos esses casos, que dizia o seguinte: são genes GCPD. O que quer dizer isso? Genes candidatos a predispor a dislexia, ou seja, isso nunca foi científico, não é científico, não é reconhecido, não existe um gene com candidato a predispor. Ou ele predispõe, ou ele não predispõe. Não existe gene, portanto, nada disso é verdadeiro. Bom, quem estuda muito dislexia e defende que a dislexia existe, tem como seu guru Galaburda, que em 87 ele estabeleceu o seguinte: olha, ele fez algumas necrópsias, em torno de 100 e poucas necrópsias, e viu que 16% da população que não havia um histórico, veja bem isso que eu estou falando, não havia um histórico nos seus prontuários de dislexia. Ele só observou que 16% daquelas pessoas que foram necropsiadas tinham simetria no plano temporal. Então, essa simetria no plano temporal, juntamente com ectopia neuronal no córtex, tálamo e no cerebelo, de novo, alguns autores também colocavam que é no córtex, outros no tálamo, outros no cerebelo, seriam responsáveis, então, por essa alteração na escrita e na leitura. Na verdade, a gente não entende como isso pode ser feito, porque não houve nenhuma demonstração em real de como foi que ele chegou a essa conclusão. Ectopias neuronais neurônios em lugares diferenciados daqueles que deveriam estar. É outra situação que também não conseguimos entender como se pode saber onde é o lugar certo de cada neurônio. Então, na verdade, Galaburda só tratou 5 pacientes, entre aspas, disléxicos, de 12 a 30 anos, e também não sabemos quais foram os critérios adotados, isso a gente está falando de 87, para esses critérios de dislexia. Então, vejo que aqui a gente começa a desconstruir um pouquinho Galaburda, isso baseado no texto de Moisés e Colares. Bom, e, novamente, outros autores começam a mostrar que havia, sim, alterações funcionais demonstradas pela neuroimagem. Nós vamos mostrar a vocês essas neuroimagens no cerebelo, áreas occipitais, áreas parietais e áreas temporais. Veja, de novo, cada autor defendia um ponto, um lugar, um no cerebelo, outro na área occipital, outro na área parietal, outro na área temporal. Mas ninguém demonstrou de fato nada. O que a gente via, muitas vezes, era a captação por esse método, PET, que é uma captação de pósitrons, né? Toda vez que a gente ativa determinadas áreas cerebrais, a gente emite partículas radioativas e que esses métodos são capazes de captar essas partículas e fazer disso uma imagem. Então, eu vou mostrar para vocês, o mais utilizado é o PET, mas tem também o SPECT, que é uma tomografia computadorizada que emite fóton, e a ressonância nuclear magnética funcional, quer dizer, durante o ato funcional do meu cérebro eu faço a ressonância magnética.
mas um dos métodos mais utilizados é o PET, e o que vai mostrar para a gente são exatamente essas neuroimagens. O que a gente está vendo aqui são áreas captadas de partículas radioativas captadas pelo PET. Então, fica aqui mais ativa, mais vermelha, mais brilhante, e que essas áreas eles achavam que eram áreas disfuncionais, áreas com problemas orgânicos do cérebro. Mas não, isso só funcionava, esses exames de imagens funcionais só funcionavam se a pessoa estivesse lendo um texto. Então, para fazer esses testes, era preciso ler ou escrever, que são as áreas próprias da leitura e da escrita. E se a pessoa não souber ler ou escrever, não vai haver a captação dessas imagens por conta de não haver a função estabelecida, ou seja, a função da leitura e da escrita. Então, o analfabeto teria o mesmo tipo de problema de uma pessoa que tenha dificuldade da leitura e da escrita. E a dislexia como doença neurológica, será que dá para a gente levar isso a sério? Então, de volta aqui, a Siegel, no último quadrinho, a gente vê o seguinte, um dos grandes problemas que não existe nenhum exame de sangue específico ou resultado de imagem que possa fornecer um diagnóstico. Então, a doença por si não se sustenta, porque não há substrato anatopatológico, não há neuroimagem, não há nenhuma forma genética que sustente que isso, de fato, seja uma doença. Isso também, de novo, é baseado em Moisés Ocolares. Bom, mas tudo isso, manter um rótulo, manter um diagnóstico é extremamente lucrativo. E nós estamos falando aqui de pessoas que já estamos aí no quinto manual de doença mental, a quinta edição de doença mental, com vários transtornos novos sendo descritos, e a cada transtorno a proposta de um novo medicamento, que nós somos absolutamente contra transtornos criados, como a nosso entendimento também é dislexia. E só para dar uma ideia, as pessoas até 2007 que nos Estados Unidos que foram medicados com metilfenidato, para quem não sabe o que é a Ritalina, que as pessoas usam hoje até para estudar, é um erro dramático isso, mas ocorre. E aqui na época, em 2007, havia já 3.800.000 meninos já utilizando metilfenidato, em crianças 4.750.000, e num total de 6 milhões de pessoas quando a gente fala de adulto também. Bom, e quantas caixas já tinham sido vendidas até 2008? Então, começa em 2000 com 71 mil, foi descoberto o remédio para TDAH e para dislexia, então isso começa a ser propagado, a indústria, esse complexo médico, indústria farmacêutica, que nós criticamos tanto hoje, começa a propalar essa ideia, e em 2004 já 731 mil caixas foram vendidas, em 2008, 1.147.000 caixas foram vendidas no Brasil. Imagina hoje, né? E para isso a gente tem que lembrar o quanto que essa droga traz de efeito colateral. Então, no sistema nervoso central, só para colocar aqui o sistema nervoso central, a gente pode ter psicose, alucinação, depressão, podemos ter convulsão, ansiedade, insônia, alteração na cognição, na alerta, lembrar que ela pode levar a suicídio, a uma situação de zumbi-like, e na retirada a gente pode ter depressões importantes, irritabilidade, ter reação rebote, tudo isso é muito importante no sistema nervoso central, mas também atinge outros órgãos, por exemplo, no sistema cardiovascular, nós podemos ter parada cardíaca, podemos ter arritmia, taquicardia, palpitações, hipertensão no gastrointestinal, perda de apetite, náusea, vômitos, obstipação, que é constipação, diarreia, e assim também no sistema endócrino, nós vamos ter alteração na prolactina, a pessoa pode começar a produzir leite, supressão do crescimento, perda de peso, alterações das funções sexuais, e aí por diante a gente pode ter alterações em quaisquer órgãos, cefaleias, conjuntivite, anosmia, anemia,
urticária, artralgia, dermatites. Isso para mostrar as reações adversas do metilfenidato. Uma coisa interessante é quando a gente vai ler a bula do metilfenidato. Ele mostra na bula que pode causar tontura e sonolência. E se a pessoa tem que usar, como é que ela vai poder, então, exercer suas atividades de risco? Por exemplo, ele mostra também que pacientes, na bula, agitados, tensos, ansiosos, não devem ser tratados com metilfenidato. Então, se não devem ser tratados, como o paciente que tem TDAH, que tem, por excelência, na definição, déficit, transtorno de atenção e hiperatividade, ele é hiperativo, como que eu vou tratar essa pessoa com metilfenidato? Então, vejam que na própria bula já contraindica o produto. O produto também não deve ser utilizado em crianças de menores de 6 anos de idade, e o abuso de metilfenidato pode levar a tolerância acentuada, ou seja, a pessoa usar cada vez mais, uma dose cada vez maior para obter um certo foco e levar à dependência. É importante lembrar que, para quem estiver em uso dessas substâncias, tem que ter exames periódicos durante os tratamentos prolongados. E tem que ser reavaliado da necessidade absoluta do uso dessa medicação, que essa desconstrução de uma doença que a gente acabou de mostrar, que não mostra substrato anatopatológico, não mostra alteração genética, não mostra neuroimagem, não pode existir. E sim, a gente pega como é feita essas coisas em termos de análise também, e os dados de análise que a gente pegou de campo evidenciaram a teoria eficaz de propósito de equipe de saúde, porém impossibilitada pelas práticas políticas dos gestores. E muitas vezes a gente fica impossibilitado de agir corretamente pelas práticas da indústria farmacêutica também. Então, ao falarmos da linha Bissau, nós estamos falando dessa questão de tirar Santos mostra em 2014, tirar da escola o órgão competente para tratar uma dificuldade escolar, desconstruindo essa dificuldade e acabar com essa situação. Nós temos que acabar a situação do encaminhamento de uma linha de aprendizagem para a área de saúde. A dificuldade de aprendizado tem que ser desconstruída dentro da escola. Claro que a gente tem que melhorar o padrão da qualificação do professor, que tem que aprender a lidar com essa situação, assim como o conforto, a qualidade, o salário, para que ele possa se dedicar a essa causa e melhorar as questões do aprendizado dentro da escola. Entretanto, os resultados da pesquisa apontam para a rica possibilidade, né, que nós fizemos essa pesquisa com o grupo todo, lá do NAI, das clínicas de saúde, uma rica possibilidade, porque ela em si é muito rica, mas acaba não funcionando pelos mecanismos locais, em geral políticos ou partidários, onde pessoas são colocadas sem devidas qualificações, onde pessoas são encaixadas politicamente, e aqui a gente preza por essa situação de que haja, de fato, a proposta funcionante que é colocada no matriciamento, colocada na forma de aprendizado da educação permanente e da educação continuada. E, com isso, a gente passa a aprender na diversidade e respeitando os direitos das crianças e dos adolescentes e uma ecologia dos saberes. As ideias de desviar parte da negação da psiquiatria biológica exclusiva, ou seja, eu parto exclusivamente que o sujeito é aquilo que a biologia estabelece, e evidencia a possibilidade junto à saúde coletiva, ou seja, vamos modificar pelo meio outras formas de atuação para a medicina, em uma perspectiva intersetorial, ou seja, todos numa participação nessa ecologia de saberes. A pedagogia do oprimido de Freire, nas dinâmicas da roda de conversa, denota um processo de emancipação. A análise de nossa pesquisa mostra que os engajamentos sociais emancipatórios do nosso tempo envolvem disputas por visibilidades. Então, muitas vezes, essa disputa por visibilidade é maior do que realmente aquilo que está ocorrendo frente às formas hegemônicas.
e opressoras, invisibilizadoras das realidades e das alternativas que podem ocorrer. Nossa contribuição é, portanto, no sentido de desconstruir a dislexia como doença, usando a escola como meio transformador e meio de desconstruir a dificuldade do aluno, do educando, e repudiando a medicalização, a transposição do aluno da escola para a área médica. E a rotulação, a influência da indústria farmacêutica que tem sido tão nefasta para todos nós. Muito obrigado. Essa aqui foi a referência bibliográfica que utilizamos. Vamos voltar agora, né? Então, muito obrigada, Inácio, pela belíssima apresentação, né? Assim, música bem enferrujada, para os né? ouvidos. Né? A gente vê um médico assim da potência do doutor Inácio aqui no território de Miracema, né? Que tanto já nos veio em socorro aqui, trazer essa belíssima desconstrução, né? dessa doença, né? Dessa pseudodoença que preza, né, encher de dinheiro os laboratórios farmacêuticos, né, e aí manter o status quo de não fazer nada porque aquela criança está doente. Então, na sequência, eu quero passar a palavra, né, para a psicóloga Rafaela Nassinovic, por favor, para depois eu abrir para a discussão, por favor. Obrigada, Rafaela. Gorete. Só lembrar o Inácio dele finalizar a apresentação dele, que aqui ainda está aparecendo. Você parar a apresentação. Ele tem que parar? Isso, que aí a Rafaela vai, tá. Vai lá. Isso. Veja que eu estou enferrujado de fato. Isso, mas deu super certo, apresentou muito bem. Já foi, já. Vou começar por favor, aqui, gente. Rafaela. Boa noite. Boa noite já? Quase, né? Vejam se está chegando aí. Já abriu para vocês? Sim, abriu, tá ótimo. Uhum. Uma boa noite, né? Boa tarde, a gente está nessa quase noite já. Muito feliz de ver isso aqui cheio de quadrinhos, quantas pessoas, né? Que coisa boa. Eu vou dar um segmento às apresentações. Muito do que o Inácio trouxe eu vou retomar. Acredito que a gente, né, no nosso grupo de pesquisa, esse é talvez o eixo que sustenta nossos estudos, né, combate à medicalização, as alternativas a uma educação, né, uma educação medicalizada. E como eu trabalho, né, eu vou me apresentar, sou Rafaela Nassinovic, eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Pádua há 5 anos e alguma coisinha. Então, a minha pesquisa nasce desse lugar, nasce desse encontro com uma realidade, né, de uma cidade do interior, de uma cidade com muitas potencialidades na área da inclusão, mas com alguns entraves ainda no que diz respeito a essa mudança, essa quebra de paradigma de uma educação especial para o avanço em direção a uma educação inclusiva, que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. A minha apresentação vai ser basicamente em cima de um artigo que eu publiquei juntamente com a Gorete, né, que é minha orientadora no mestrado, e eu vou falar só um pouquinho assim, de como a minha pesquisa surgiu, para que vocês entendam como que o que eu vou falar está, né, alicerçado na minha pesquisa e de onde que surgiu. Primeiro que, né, isso está considerando o contexto da educação inclusiva de Santo Antônio de Pádua, né, desse município, da realidade que a gente tem nesse município, e a partir dessa experiência que eu relatei, como psicóloga da Secretaria de Educação, inclusive participei da pesquisa do Inácio, quando ele estava lá fazendo essas rodas de conversa, e principalmente, né, nesses 2 tópicos finais, que é a questão da dinâmica do AEE. Para quem não é familiarizado com a sigla, né, AEE significa Atendimento Educacional Especializado, que é uma configuração de procedimentos que pode ser colocado em prática quando uma criança com deficiência é matriculada na escola, né? Mas é aí que justamente a problematização que a gente vai fazer. Ele não é exatamente um atendimento que você leva para uma sala, né, para a sala de recursos, geralmente, e fica lá. Ele é uma coisa muito mais ampla. E também essa presença da medicalização dos processos educativos
de crianças com deficiência, uma exacerbada demanda de localização, de identificação, né, de diagnóstico para que essas crianças fossem fixadas em algum lugar. Então, esse é mais ou menos o lugar, né, que a gente tem para discutir hoje, que parte da minha pesquisa, e que também provoca muito desconforto para que eu consiga ir adiante e ir me perguntando, né, fazendo algumas perguntas difíceis, perguntas incômodas mesmo. Por que disso, por que daquilo? Então, vamos lá. Esqueci aqui. Tá. Coloquei nesse primeiro tópico a questão da situação da educação especial no Brasil com essas experiências de Santo Antônio de Pádua. É legal colocar, né, fechar em torno de Santo Antônio de Pádua, porque há outros contextos. Né? A gente conhece mesmo, eu e o Gorete, há pouco tempo, estivemos em um evento onde a gente assim, se espantou até com a questão de existência de classes especiais, de escolas especiais, coisas que a gente em Pádua já vê pouco ou nem vê, no caso das classes especiais, por exemplo. Então, é importante colocar que o contexto de hoje é a experiência de Santo Antônio de Pádua. E qual é o objetivo, né, desse estudo e desse artigo que a gente publicou? É justamente analisar a emergência de analisadores que marcam esse biologismo extremo e a negligência frente à complexidade dos processos subjetivos do ser humano, né, que é justamente ignorar todas as outras configurações que existem no ser humano e localizá-las apenas na parte biológica, né? Muito disso que o Inácio trouxe também, de tentar localizar no sistema nervoso central, ou tentar localizar no corpo, tentar localizar em torno de uma doença fisicamente explicável, né? Coisas que partem de outros momentos. E, claro, considerando esse contexto neoliberal, né, que as crianças são medicadas com psicofármacos cada vez mais cedo, eu vou fazer aqui uma pegada um pouco mais para frente a respeito do uso especificamente de remédios, né, de medicamentos, e principalmente considerando que o primeiro encaminhamento para a área da saúde, ele geralmente é feito pela escola. Né? Aqui a gente, acredito que boa parte do público que seja ou professores ou tem algum contato com escola, sabe como isso é comum, né? De haver esse encaminhamento, de haver essa busca de uma solução que parta lá da saúde, né? Para a saúde, né? Que seja buscada lá na saúde. E também, falando, né, um pouquinho de como é a nossa metodologia, que considera a cartografia, né? Um método um pouco diferente, né, do que muitas pessoas estão acostumando. Ele tem toda uma questão de considerar as narrativas, considerar o processo da pesquisa, né? Não tem esses ideais de objetividade, neutralidade, né? Então, ele vai muito pelo que a gente vai encontrando no processo de pesquisa. Só dando um panoramazinho de como esse artigo foi construído. Aí, o que a gente tem, então, nos estudos, né? Eu encontrei nos meus estudos, falando de medicalização da educação especial. O primeiro é a constatação dessa crescente busca por diagnósticos que expliquem o não aprender do aluno. Então, se um aluno não aprende, a primeira coisa que geralmente acontece é buscar uma razão, e o curioso é que é uma razão para fora da escola, né? Uma razão que vai identificar lá na saúde, lá no psicólogo, lá no fonoaudiólogo, lá no médico neurologista. Então, ele tem que dizer o que aquele aluno tem que não o permite aprender. E, a partir daí, uma busca por medicamentos. Essa foi uma constatação. Então, muitas crianças usando medicamentos, muitas crianças, e as falas são sempre direcionadas nesse intuito de preencher lacunas, consertar faltas, preencher lugares que, para a escola, não são preenchidos, né? Não estão faltantes. Uma busca de uma infância normal, uma infância que não tenha desvios, que não tenha nenhum problema, uma criança assim quase que mística mesmo, né? Uma criança mítica, na verdade, porque ela não existe, ela é uma criança que não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo, ela não tem faltas, ela não tem erros, essa busca por uma criança que não existe. E aí também, nas últimas décadas, a gente tem essa busca absurda, né, das soluções medicamentosas, e a gente tem isso como conhece o processo de medicalização. Medicalização não é somente o uso de medicamentos, né? Ela diz principalmente respeito ao direcionamento de questões de outras áreas para a área médica, né? O Inácio também já falou um pouquinho disso, não vou repetir muito com vocês, não.
mas às vezes a gente tem nesse último tópico mesmo dificuldades inerentes à existência, fases da vida, maneiras singulares, todas elas têm sido deslocadas para o domínio da medicina. E aí, muitas vezes, a gente encontra essas duas classificações, né? Ou é saudável ou é patológico. A gente tenta encaixar em duas categorias que toda uma existência, toda uma pluralidade, uma diversidade. E essas generalizações tendem a suplantar as implicações sociais, políticas, coletivas das questões postas e direcioná-las à dimensão individual. Né? Um estudo conforme Moisés Colares e Tolit. O que é importante marcar aqui? Né? Que quando a gente fala de medicalização, a gente está falando de um processo que tira do coletivo, que tira do social, para marcar no sujeito, né? No corpo do sujeito, na forma que ele existe, e que tem que ser consertado, tem que ser, seja por via de um medicamento ou por via de uma reabilitação. Então, você tira do contexto e coloca apenas no indivíduo, apenas nesse sujeito que fica com a culpa nas costas. E a pergunta, né, uma das perguntas incômodas que eu faço durante esse artigo e durante minha pesquisa é essa. Sociedade, tecnologias, escolas, afetos, parentalidade e muitos outros fatores estão em vertiginoso processo de transformação. Então, como admitir que a única possibilidade de mudança no sentido de ser criança seja em torno da existência de infâncias mais doentes? Tudo muda. Né? A sociedade mudou, a forma de se vestir, a forma de se relacionar, as tecnologias, tudo está mudando. Só que as crianças não podem mudar, então a única mudança possível para as infâncias é que elas sejam cada vez mais adoecidas, elas apareçam mais doentes, como a gente vê, né? Epidemia disso, uma epidemia de autismo, epidemia de TDAH. Então, será que isso faz sentido? E como que a gente pode pensar, né, a emergência desses processos? Uma coisa interessante que a Antolit coloca é que, atualmente, nos encontramos com uma exacerbação das políticas neoliberais, que também se manifestam nos modos de pensar e abordar a saúde mental. Época na qual a economia de mercado, o individualismo, a supervalorização dos melhores e mais brilhantes se converte em um neodarwinismo social, predatório, que não garante a existência e torna insignificante as lutas coletivas por direitos. São naturalizadas, assim, as diferenças, se biologizam as dificuldades, transformando em déficits neurobiológicos de suposta origem genética. Tira-se tudo que pode ser da ordem do subjetivo para se colocar numa coisa totalmente engessada, né, falando de déficit, falando de uma origem genética, e aí todos os excluídos, eles passam a ser o dano colateral de um sistema que supostamente deu a todas as mesmas oportunidades, né? E aí alguns não puderam ou souberam aproveitar. É a questão da meritocracia que a gente vê. Vamos pensar na escola hoje. Dá para a gente dizer que a escola, todo mundo consegue partir do mesmo ponto na escola? A gente tem uma premissa básica, a gente tem uma escola pública, né? Mas essa escola pública, ela é ofertada da mesma forma para todo mundo? Para essa criança que chega com defeito, deficiência, ela é ofertada da mesma forma que uma criança que não tem a deficiência? Não é, né? A gente simplesmente porque as condições de partida, as condições anteriores a ela já são complicadas e já não permitem essa inserção igualitária. Então, partir para, né, a inclusão depende dessa discussão. A gente não tem como falar de inclusão, de movimento inclusivo e de combate à medicalização sem passar por esse movimento de discussão. E falando um pouquinho sobre o uso de fármacos e de medicamentos, a gente tem uma questão bem delicada, que é, assim, cada vez mais cedo a gente está aplicando em crianças, né? Está recomendando para crianças. E existe uma coisa chamada o uso off-label, né? Eu até me surpreendi com as pesquisas quando me deparei com esse termo, com esse uso, que, assim, em geral, essas pesquisas, né, esses fármacos utilizados na infância, elas são prescritas de forma off-label. O que significa? Significa que elas não são aprovadas por agências reguladoras para essa faixa etária, né, devido às diferenças na indicação do medicamento, na faixa etária, no peso, na dose, na frequência, na via de administração ou na apresentação indicada. O uso off-label de um medicamento
não apenas, né, desses psicotrópicos, nem só na infância, ele implica em não haver indícios satisfatórios de eficiência, eficácia, segurança necessárias para sua autorização. No entanto, né, isso eu até esqueci de colocar a referência aqui, mas é de um estudo de Pandi, Amarante e Goretti, depois se puder me dar uma ajuda, eu esqueci o outro, mas tem nas referências aqui. Eles falam justamente que os médicos têm uma certa autonomia, digamos assim, eles podem utilizar isso com base no seu poder para prescrever. E que isso não é falado, não é dito, não é conversado. A maioria dos pais não sabe desse tipo de detalhe, que não é um detalhe, né? Ele está simplesmente na base. Então, a gente tem, assim, eu vejo com muita frequência crianças, às vezes de 5 anos, 4 anos, que já utilizam medicamentos fortíssimos, né, nessas escolas, e que certamente estão dentro desse escopo, né, desse uso, que não são recomendados. Então, é algo que vai chocando a gente, né? São pesquisas que vão chocando, que vão desconstruindo essa ideia de que o medicamento é feito para ajudar aquela criança, né, que está ali com dificuldades na escola, né, não consegue aprender. Uma pequena diferenciação entre educação especial e educação inclusiva, para a gente compreender como que o tema da medicalização ele se encaixa na educação especial, é pensar o seguinte: a educação especial ela surge muito ligada a instituições especiais, instituições fechadas, né, instituições segregatórias, e a partir da construção delas, a partir das lacunas deixadas pelo poder público. A gente tem um artigo da Mendes, que a gente utiliza na construção, né, desse artigo, do nosso artigo, que fala justamente isso. Aonde o poder não age é que essas escolas se inseriram, né, e se inseriram com viés muito diferentes daqueles educacionais. Então, muitas vezes assistencialistas, paternalistas. Por exemplo, parte do financiamento até algum tempo atrás não era feito pela educação, era feito pela assistência social. Então, a gente entende assim, como assim? Está falando de educação, mas está vindo lá na assistência? Então, seriam para quê? Para pessoas que estão em algum tipo de situação de vulnerabilidade, mas não são reconhecidas como estudantes. Já a educação inclusive, ela tem uma outra proposta, ela parte de um outro lugar, que é a escola para todos, né? Escola que acolha as diferenças, onde as diferenças elas compõem a escola e elas são consideradas, elas não são vistas como problemas, né? Não são vistas como para tratamento especial, mas sim de ter uma escola que seja capaz de se perceber, né, de se analisar para oferecer para todos os estudantes aquilo que eles precisam. Esse é um pouco da diferença, claro, tem muitas outras que não daria tempo de falar aqui, mas o importante que a gente marca e que é legal a gente colocar também é que tanto no Brasil, né, quanto no mundo, esses modelos eles coexistem, né? A gente não tem assim, no Brasil agora só tem educação inclusiva, né? A gente tem uma política, mas a educação especial, a lógica da educação especial ainda está vigente, né? Então é uma coexistência. E aí essa mudança de paradigma não vai se dar somente com a mudança do nome. Agora a gente tem uma política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Ótimo, mas se essa lógica ainda for a lógica da educação especial, que segrega, que não ensina junto, que não traz junto e coloca em lugares especiais, ela vai perpetuar muitas coisas aí. Uma frase, né, que pode dar um certo resumo é que o problema da medicalização da vida escolar ela tem como herança a ideia de desvio à normalidade, que nos tempos atuais se revela de outras formas. A tendência em atribuir doenças a questões que não estão relacionadas, que estão relacionadas a outros aspectos da vida, não é exclusividade da educação, mas a insistência em descobrir causas para a não aprendizagem que se afirmem como exteriores à escola e ao modelo de ensino tem feito com que a escola seja o ponto inicial em muitos casos. O que é bastante chocante e triste, porque a gente observa que a escola inicia esse processo, né? Mais para frente eu vou colocar umas setinhas aqui que a gente vai conseguir ver bem, mas começa lá na escola e muitas vezes, como o Goretti brilhantemente, né, fala, muitas vezes nós iniciamos uma carreira psiquiátrica, né, nesses movimentos. Outra pergunta incômoda. O olhar escolar contemporâneo sobre os alunos e alunas tem privilegiado a busca de causas que expliquem a falta, que apaziguem o desconforto do não aprender do aluno, mesmo que o custo seja a subjetividade e a própria saúde dele.
essa busca por causas biológicas e fisicamente localizáveis nos coloca diante da questão: estamos produzindo doenças para justificar o direito à educação? Por que muitas vezes nós precisamos dizer que para essa criança ter acesso ao EE, ter acesso à sala de recursos, a adaptações ou a, enfim, um olhar que seja capaz de captá-la, a gente precisa dizer que ela tem uma doença. A gente precisa olhar para um papel dizendo que ela tem X doença, né? Por que a gente precisa produzir isso? E aí, como é que funciona essa engrenagem de diagnóstico e uma educação especial inexcludente? Geralmente começa com a queixa da escola, né? Chama os pais, conversam, fazem um encaminhamento para o médico, os pais levam para o médico, gera-se um diagnóstico, o laudo médico é levado para a escola, o aluno, né, ele é incluído em AEE quando, nessa questão, quando está dentro das categorias que permitem esse acesso. Então, muitas vezes eu já vi isso acontecer, né, a escola dizendo, mas não adianta você me trazer o laudo com isso daqui escrito, porque isso aqui não dá direito a ele ele ser um aluno incluído. Ele precisa que conste tal coisa. E a família ficaram uma busca sem sentido de algum médico que tope dizer que a criança tem aquilo para que ele consiga acessar uma escola incluída, uma escola inclusiva, melhor dizer. E a partir disso, o que ocorre é um silenciamento de outras questões que envolvem o processo educacional do aluno. A gente não considera mais nada, né? Diz que ele tem uma doença, que ele é uma criança, um aluno especial, um aluno incluso, esse tipo de nome. Outras questões são totalmente silenciadas, a gente não conversa mais com a família, não conversa mais com quem está do lado, não há movimento de criatividade, muitas vezes são silenciados mesmo, são esgotados, esvaziados as potencialidades, né, que giram apenas em torno da esse aluno não pode, esse aluno não tem, esse aluno não sabe, fica naquele lugar. É que nada mais são do que novos nomes a velhos processos excludentes. E se antes, né, o aluno precisava de um laudo que identificasse sua doença para respaldar a escola, eu sempre digo que eu tenho horror dessa palavra, né, respaldo. Agora, com o laudo em mãos, a escola confronta os pais com a impossibilidade de oferecer um atendimento que seja adequado ao aluno ou à aluna, justamente por conta de sua condição. E, em geral, orienta-se que procurem psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e o professor da sala de recursos. Porque aí entra no imaginário de que alguém, geralmente um especialista, né, uma desses profissionais, ou então um médico, vai ser capaz de dizer o que fazer com a criança que tem deficiência, com o aluno que tem deficiência. Alguém especialista de fora, que não é professor, que não está na escola, que não está ali, ou então às vezes está na escola, mas tem um lugar de destaque, como é o lugar, né, da sala de recursos, é capaz, estudou para isso, foi capaz de aprender algo muito diferente que vai dar conta desse fenômeno, né? E a pergunta é, mas quem toma para si a tarefa da inclusão? Eu até fiquei assim, bota a palavra tarefa? Não bota a palavra tarefa? Mas acho que tarefa também tem a ver com empenho, tem a ver com fazer, tentar, se debruçar, né? Então, quem toma? Se a gente passa esse problema para uma outra pessoa e localiza no aluno, localiza em outro lugar, quem toma para si e diz é meu, é minha tarefa, também tem participação nisso, também tem responsabilidade. A medicalização da educação desapropria a escola do seu genuíno saber, esvazia a potência do fazer docente e o relega a um lugar de coadjuvante. Os efeitos mais devastadores dessa cultura medicalizante são percebidos nos discursos de docentes que se apresentam como incapazes de ensinar o aluno ou a aluna com deficiência. E, para isso, as mais diversas justificativas são apresentadas, desde a inexistência de preparação até a alegação de que aquele aluno ou aluna não é seu, mas sim de educação especial. Ora, há que se questionar. É possível se preparar para toda a possibilidade de existência humana? Esse é um desconforto muito presente nas nossas discussões, no grupo, e a gente tenta sempre não perder ele de vista. Será que a Rafaela perdeu a conexão? Psicóloga também não fui, né? Oi? A última frase sua, você perdeu um pouco a conexão, pode repetir. Ah, tá bom. Não, eu tô falando que ninguém está preparado para essa possibilidade. Eu também
quando eu me formei como psicóloga, eu não estava nem um pouco preparada, graças a Deus, porque o que eu aprendi depois foi justamente, né, o percurso com os alunos. Então, essa quebra de pensar, preciso estar preparado para dar conta, né, é mais uma desculpa para a gente se inserir, né, que acaba jogando a gente nessa lógica da medicalização. Agora, como é que está meu tempo? Eu não tenho muita noção, não. Acho que é 5 minutos. Mas tá ótimo, você pode tá ter uma tempo. Tá bem. Então, eu vou passar rapidinho por uma das experiências que a gente relata e que a gente traz nesse artigo que foi publicado. Depois, no finalzinho aqui tem o nome dele, que fala justamente por um momento bastante conturbado que a gente passou, que foi a emergência da pandemia, e como que a gente fez para cartografar, né, para fazer a política, para fazer a pesquisa e para dar andamento aos processos escolares. Nós pensamos em encontros virtuais com os professores de AEE, né, de São Antônio de Pádua, durante esse primeiro semestre, que foi mais ou menos entre abril e agosto, entre maio e agosto, mais ou menos. E a primeira coisa que chamou muita atenção nesse momento é a inexistência de proposições para o campo da educação especial durante a pandemia, ou melhor dizendo, para as pessoas com deficiência durante a pandemia. Isso nos soou como um analisador, né? O que a gente diz que é um analisador de acordo com a análise institucional? Né? É algo que dispara, é algo que move, é algo que mostra, que lança luz, algo que diz para a gente, olha para cá, tem alguma coisa aqui. Então, se aquilo soou para a gente como um sino, né? Por que ninguém está falando dos crianças com deficiência para aprender? E agora? Como é que a gente fica, né? Tá todo mundo em casa, tá tendo uma aula online, mas e as crianças que precisam de outro tipo de abordagem? Ninguém olhou para isso, ou pelo menos demorou para se olhar para isso. Isso foi um analisador para a gente propôs essas conversas, e a gente viu muitas narrativas assim, mostrando a medicalização dos processos educacionais, muito presa a questão das doenças, dos laudos, né, das incapacidades, das limitações. Enfim, era muito assim, cobrança por desempenho, então não consegue, não sabe, né, folhinhas, aquela coisa da folhinha, ele não é capaz disso, não é capaz daquilo. E aí, de repente, a gente se encontra com uma prática que nos revelou um olhar diferente, né? Foi dentro dessa fissura, dessa quebra que a pandemia teve, a gente viu um arranjo micropolítico, né? Quando a gente fala arranjo micropolítico, é esse arranjo que vai da relação, que vai daquilo que é mínimo, né? Que acontece com você fazendo na hora. Que foi justamente... não, é aqui mesmo. A experiência da professora de Libras com um aluno surdo. Como se comunicar com uma criança surda, de repente, você não estando mais com ela, né, com recursos limitados, com um celular pequeno que não funcionava. E ela foi contando para a gente o que ela fazia, né? Via vídeo junto com o aluno, ela transmitia a tela do celular dela para... ou melhor, ela transmitia um vídeo, um filme, através da tela do celular dela para ele, em Libras, começava a conversar com Libras. Como estava em casa, começaram a aparecer outras pessoas. Começou a aparecer a mãe, começou a aparecer o pai, as pessoas começaram a aprender a Libras junto com ele, pessoas que, inclusive, tinham dificuldade dessa aceitação desse... A Rafaela está narrando essa experiência da... Oi, Gorete? Voltou, sua voz voltou. Tá. Você voltou. Minha internet não deve estar muito boa, não, gente. A gente apresentou esse caso num evento internacional que teve há pouco tempo, aqui na UF, e falando justamente desse além muros. Né? Foi uma perspectiva que parecia super difícil e que ela teve uma criatividade nesse momento que não dependeu da política, que não dependeu de uma norma, que não dependeu de nada. Dependeu de um movimento dela em relação a essa criança. Uma reinvenção. Então, essa percepção nos mostra que a efetivação de um projeto de educação inclusiva não depende exclusivamente de um espaço físico na escola, para onde levar o aluno. Ao contrário, depende muito mais dos movimentos micropolíticos que os atores são capazes de fazer em direção ao outro. Acho que esse é, como a gente finaliza o artigo, dizendo que, embora seja muito importante que nós tenhamos avançado na questão da legislação, na questão das políticas,
a gente não pode perder de vista que o que faz a diferença ser importante na escola é justamente valorizá-la e ir em direção a esse outro diferente. Nem aceitando, né? É topando se deparar com a diferença dele como é. E aí me surgiu essa frase, assim, bem no finalzinho, entre fissuras, deslocamentos, rearranjos, surgem brechas, oportunidades de recriação. No meio dessa loucura que foi a pandemia, esse caso mostrou um pouco disso para a gente. Talvez a gente tenha agora uma brecha, e que dessa brecha possa se fazer algo diferente. Muito obrigada, desculpa aí se excedi um pouquinho o tempo. Essas são as referências, tá? Esse terceiro tópico é o artigo que eu falei ao longo da apresentação, e os outros compõem, né, estão presentes também nesse artigo. Muito obrigada, Gorete. É isso. Nossa, eu que agradeço muito, a gente agradece, né, a brilhante apresentação também feita pela Rafaela, que trouxe Parabéns, muito significativas, né? E depois da gente ouvir um médico e uma psicóloga falando aí sobre as questões da medicalização, né, da educação, aí eu vou trazer a fala do administrador, que é o Tarcísio Mendel, por favor, mestrando, que vai fazer uma fala significativa sobre esses rearranjos possíveis, né, junto a gestores escolares em relação à educação inclusiva, com essa questão atravessada pela medicalização, que corresponde à pesquisa dele. Por favor, Tarcísio. Boa noite a todos e todas. Muito bom estar nesse ambiente com vocês, né? E ouvir essas apresentações tão brilhantes. Então, parabéns, Inácio e Rafaela, pela excelente apresentação. E agradecemos, né, por todos que estão aqui presentes, compondo esse espaço. Bom, a apresentação está aparecendo para vocês? Tá ótimo. Bom, gente, o meu desafio agora, né, é apresentar para vocês como que está, como que a minha pesquisa, né, ela está se desenvolvendo e os caminhos, né, que têm sido traçados para a finalização dessa pesquisa, que para mim é tão potente e tão necessária, né, dentro de uma discussão que nós temos trazido e levado para o cotidiano, né, para o nosso campo de pesquisa, sobre essa questão da não medicalização, né? A gente precisa discutir sobre isso, falar sobre essa questão e, de alguma forma, buscar mudar a nossa realidade, né? Então, enquanto administrador, a minha implicação ela se dá, né, com os gestores escolares, buscando entender a importância do papel desses gestores, né, para o cotidiano escolar. E o título, né, Gestão Escolar e Arranjos Escolares Não Medicalizantes. Minha orientadora, professora doutora Maria Gorete. E eu trouxe, né, algumas questões que foram norteadoras para o caminhar dessa pesquisa, né? E eu busco trazer essas reflexões para que possamos pensar juntos, né? Qual a importância, né, do gestor escolar nesse contexto. E aí, vou ler para vocês as perguntas, né? A cogestão, ela se faz presente em ações para a interlocução dos gestores escolares com os demais atores do cenário escolar? Vocês conseguem imaginar uma gestão escolar trabalhando de forma independente na escola? Como o protagonismo da atuação dos gestores escolares poderá romper com a lógica hegemônica da medicalização da aprendizagem e os rótulos estigmatizantes em relação aos estudantes com deficiência e outras vulnerabilidades? E há a possibilidade de mapeamento de ação estratégica do gestor escolar para intervenções micropolíticas de inclusão? Então, nós entendemos, né, que a escola ela acaba tendo uma atuação, né, que vem de um formato instituído, mas nós entendemos que existem questões instituintes que são atravessadas nas escolas, né? E quais são essas interlocuções entre as equipes que compõem o cenário escolar? É o que nós dominamos, né, como as micropolíticas de inclusão. E aí o nosso objetivo tem como foco cartografar possibilidades de práticas não medicalizantes de gestores escolares
via coparticipação de docentes e coordenação pedagógica no diálogo com a família e a rede de apoio, numa perspectiva de educação inclusiva, com ênfase em estudantes com deficiência e outras vulnerabilidades sociais diversas. A nossa metodologia ela se baseia na cartografia, né, porque o pesquisador ele é implicado, né, a todo momento. Nós somos implicados com o campo da pesquisa e as questões que nos inquietam, né, que estão nas entrelinhas e as subjetividades que são apresentadas, né, durante a composição da pesquisa, no encontro com os sujeitos da pesquisa. A minha pesquisa ela se deu no formato online, né, foi no formato de oficinas pelo Google Meet, devido à pandemia. Então, no passado, o encontro com gestores escolares ele aconteceu, né, no formato online, e foram várias oficinas com temáticas sobre inclusão, desmedicalização da aprendizagem, desmedicalização da vida. E nesse ano de 2021, a nossa proposta de aproximação com gestores se deu por meio de conversas, onde nós levantamos, né, e buscamos entender as trajetórias desses gestores escolares. E tudo isso, né, apontam pistas, né, de cartografias, né, para que a gente possa, de processos emancipatórios de cogestão e de desmedicalização da vida. E a minha pesquisa, ela está desenvolvida, né, ela foi arquitetada num formato de 3 capítulos. O primeiro capítulo, ele tem como título Gestão Escolar, Interdisciplinaridade, Coparticipação e seus impactos na educação. Aqui nós trazemos uma discussão sobre a interdisciplinaridade, o papel do gestor escolar, né, e os resultados que nós tivemos da primeira aproximação com o campo. O segundo capítulo tem como título Medicalização, Inclusão e Subjetividade no Território Escolar, Subsídios para a Gestão Escolar e Arranjos Não Medicalizantes, onde a proposta foi uma revisão sistemática da literatura. E o terceiro capítulo, que está em andamento, né, tem como título Gestão Escolar sobre o fantasma da ruptura dos processos escolares frente a uma pandemia, que é a desmedicalização da aprendizagem na emancipação de vida. E como ele está em desenvolvimento, nós vamos também trazer questões, né, pós-pandemia, as trajetórias dos gestores. E o primeiro capítulo, né, que versa sobre gestão escolar, interdisciplinaridade, coparticipação e seus impactos na educação. Nós trazemos uma discussão sobre a interdisciplinaridade como encontro de saberes no cotidiano escolar, buscando primeiramente entender o que é interdisciplinaridade, que muitos falam, né, sobre interdisciplinaridade, mas na realidade ela não é uma palavra, um conceito dado, mas sim um posicionamento interdisciplinar, um posicionamento que requer uma mudança de comportamento e uma interação ativa com o cotidiano escolar. Interação essa que não pode acontecer num momento único e específico, como, por exemplo, o Dia da Terra, o Dia do Índio, né? Não é nesse formato que as ações interdisciplinares acontecem, como os autores nos afirmaram e apontaram em diversas pesquisas, né? Então, muito se fala sobre interdisciplinaridade, vamos fazer um projeto. Na realidade, quais são, de fato, as ações interdisciplinares que acontecem, né, e existem na escola, que são potentes, né, que busca levar em consideração as experiências cotidianas de cada indivíduo, de cada aluno, né, que até mesmo aquele aluno da pré-escola, ele tem experiências que são importantes e relevantes para a vida, né, e a escola é um lugar para isso. Paulo Freire mesmo dizia, trouxe, né, a questão da leitura de mundo. Então, existem autores e situações que nos respaldam em relação a isso. Vou ler uma citação, né, que a interdisciplinaridade não é um conceito acabado e nem pretende sê-lo, pois a ideia está centrada na postura, no fato de ser interdisciplinar, mais do que na busca de um modelo explicativo, como eu mencionei. Então, a nossa proposta, né, é protagonizar as articulações, protagonizar os estudantes, né, na articulação dessas propostas que acontecem na escola. Nós trazemos também uma discussão do Silvio Galo, onde ele traz o mito do Édipo, né, diante da esfinge, para explicar a relação com uma educação. O enigma que o monstro nos coloca precisa ser decifrado ou somos devorados por ele. No processo educativo, ser devorado pela esfinge
é passar a fazer parte do sistema educacional vigente, tornar-se mais uma engrenagem dessa máquina social, reproduzindo a todo instante em nossos fazeres cotidianos. A condição de não ser mais uma engrenagem é sermos capazes de decifrar os enigmas que a crise na educação nos apresenta. O autor ele argumenta que ultrapassar a compartimentalização dos saberes vai além da interdisciplinaridade, pois esse conceito não falaria da vida, que é multiplicidade articulada, mas de um cenário real, onde cada saber tem um lugar e não se comunica com os demais. Qualquer forma de combinação entre duas ou mais disciplinas, com vista à compreensão de um objeto a partir da confluência de pontos de vista diferentes, e tendo como objetivo final a elaboração de uma síntese relativamente ao objeto comum, são interdisciplinares, mas precisa-se apenas de uma centelha, que é a intenção e a ação dos professores para incutir o desejo nos alunos na possibilidade de aprender, de ser e de protagonizar-se, onde nós trazemos essa afirmação, né, que essas ações elas também precisam conversar com a realidade dos alunos, né? Senão fica uma proposta que está só no campo, né, mental do professor, da articulação dele com outros colegas, com os saberes restritos que não conversa com o meio. E a discussão que eu trago, né, que eu trouxe nesse capítulo sobre a gestão escolar, é realmente trazendo, né, a composição da gestão escolar, que a escola, né, como nós sabemos, é uma instituição com setores, pessoas, processos de trabalho, regimentos, despesas, verbas, né, e o gestor ele acaba ficando envolvido com essas atribuições administrativas, mas o papel dele não se limita a isso, né? Faz-se necessário um gestor que esteja à frente das demandas escolares, que rompam a linha abissal da escola, no sentido de uma cogestão, numa ação voltada à sociologia das ausências, trazendo voz a outros atores do cenário escolar, um rompimento com a gestão centralizada, não democrática, que persegue uma lógica hegemônica colonizadora, que a escola ela acaba sendo uma reprodução de uma empresa, né, de uma instituição privada. E não é isso, né? Vai-se necessário refletir sobre a realidade dos gestores e demais colaboradores, né, que eles experienciam atualmente na educação. Essas relacionam-se à arquitetura do panótipo, que evidencia uma relação de ordem e poder sobre o outro, e tudo que diminui em prol de uma eficácia relacional, induzir no detento um estado consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder. Aqui o termo detento, trazido pelo autor, pode ser um dos atores do cenário da escola. Esses dispositivos permeiam o cotidiano escolar, tanto nos cargos ocupados, quanto os alunos que não se enquadram às normas e aos padrões instituídos, que não se mantêm sentados em filas durante as aulas, que são ditos como deficientes, diagnosticáveis, e seus pais são direcionados a buscarem diagnósticos e medicação para o controle dos mesmos, por exemplo. E aí eu trago essa discussão buscando desconstruir, né, esse lugar da gestão escolar, né, dessa lógica hegemônica, e aí eu começo a desconstruir, trazer na minha pesquisa também, buscando mudar essa palavra, né, de gestão para o verbo gerir, né, que o verbo gestão ele acaba trazendo os sinônimos de dirigir, administrar, comandar, governar e reger. E como a minha pesquisa ela caminha, né, numa lógica contra-hegemônica, eu busquei adotar o termo gestar, né, que significa criar, conceber, levar, trazer consigo, que de fato corroboram com as possibilidades, experiências e os encontros potentes na educação, que a escola é local disso, né? Desses encontros com outros saberes, onde todos possam ser legitimados. E aí eu trouxe, né, nesse primeiro artigo, algumas aproximações e relatos do campo, como, por exemplo, uma diretora, né, de uma escola de distrito que disse o seguinte, né, em uma oficina: graças a Deus não tenho nenhum aluno com problema. Lá as crianças que não frequentaram a escola são deficientes, porque, segundo a cultura local, um deficiente não precisa estudar.
né, durante sua apresentação, ela comentou que no ano anterior havia um estudante em fase de diagnóstico, que o pai falou, tomara que ele tenha um problema mesmo, pelo menos vou receber um dinheiro por ela. Mas o mesmo foi transferido para uma escola, né, em um distrito vizinho, e ela não teve informações sobre esse caso. Uma outra diretora também trouxe um outro relato, que tem estudante cadeirante, um outro com atrofia muscular, e falou-nos o seguinte: a escola não dá conta, pois os professores não são preparados, e a maioria jogam toda a responsabilidade para o mediador, mas esse não é o papel dele. Durante a apresentação dela, né, ela disse que a mediadora que está em atuação na escola é psicóloga e só fazia acolhimento e esquecia da parte pedagógica. E ela finalizou dizendo que precisamos pensar em uma forma de avaliação do trabalho do mediador, porque o professor não consegue preparar o material para a turma e ainda passar, né, para o mediador. Eles pensam que o mediador tinha que ser um pedagogo ou um professor. Em contrapartida, nós também tivemos relatos, né, de mediadores que não tiveram essa contrapartida, né, essa articulação com o professor, onde ele nem sabia o conteúdo programático da aula. Então, foram questões que também aconteceram, né? E no nosso segundo capítulo, né, que versa sobre medicalização, inclusão e subjetividade no território escolar, né, subsídios para a gestão escolar e arranjos não medicalizantes, a nossa proposta aqui foi elaborar uma revisão sistemática da literatura, utilizando como portal de pesquisa o Google Acadêmico. Esse portal de pesquisa, através das palavras, né, das palavras-chave que utilizamos, ele nos deu um total de 440 resultados. Desses 440 resultados, nós optamos por fazer um recorte do ano de 2017 até 2021. Dentro desse recorte, nós tivemos 1.330 resultados, tá? Em relação às palavras-chave que nós utilizamos, né, definimos como palavras de busca no Google Acadêmico. A pesquisa ela justifica-se frente a uma posição ética enquanto pesquisadores em prol de um posicionamento das lutas desmedicalizantes no território escolar. Lutas essas que almejam escolas e profissionais que atuam em rede, que valorizam vidas e subjetividades, que proporcionem ações protagonistas e antimaquínica. Eu trouxe, né, os resultados que nós obtivemos. Então, na realidade, os resultados, fazendo uma correção, né, 3.350 resultados, com recorte a partir de 2017, 1.330 resultados, e nós selecionamos 9 artigos que, de fato, levavam em consideração a produção de subjetividade. Né, o termo de busca que nós utilizamos no portal de pesquisa Google Acadêmico foram gestão escolar, END inclusão, END deficiência, END micropolítica, END produção de subjetividade. E os artigos selecionados, como eu disse, de 2017 a 2021. Eu trouxe alguns artigos para vocês conhecerem, né? Vou falar só o título deles. O primeiro deles, Medicalização da Educação Especial, Tensões na Inclusão, que é um artigo, inclusive, da Gorete e da Rafaela, foi um dos primeiros artigos que eu obtive, né, no Google Acadêmico. Encontros possíveis entre psicologia e educação para a inclusão escolar, um artigo de 2019. Entre saúde mental e a escola, a gestão autônoma da medicação. Práticas, né, de cuidado e cultivo da atenção com crianças, um artigo de 2020, todos muito atuais, né? Discursos medicalizantes na educação infantil, problematizações em torno da educação especial, infância e patologização, contorno sobre a questão da não aprendizagem, encontros entre deficiência, infância e formação docente, contribuições para enfrentar a medicalização da educação no presente, por que as escolas continuam laudando alunos com deficiência intelectual e formação e atuação do gestor escolar na perspectiva da educação inclusiva. E aí, né, eu trouxe aqui alguns relatos dessa pesquisa, né, que tem como base essa revisão literária, revisão da literatura, justamente para entendermos as publicações que têm sido
que têm sido compartilhadas, né, no meio acadêmico e social, para que possamos entender as pesquisas que vêm acontecendo, as implicações de pesquisadores com campos de pesquisas, né, que versam sobre essas temáticas. Então, tais desafios tangenciam a intensificação da racionalidade biomédica na intervenção e explicação dos comportamentos infantis, vistos como problemáticos, e o tratamento medicamentoso, que cada vez mais deixa de ser auxílio ao tratamento para tornar-se central e, muitas vezes, a única tecnologia de cuidado. Então, para a pesquisadora Calimã, Passos e Machado, está em voga um processo de medicalização quando o medicamento é visto como uma solução mais rápida para conquistar certo ponto de normalização que, no contexto infantil, está muito associado ao processo de escolarização. A educação especial em si não é a materialização da medicalização, uma vez que ela ainda é uma modalidade de ensino importante para a garantia de acesso e permanência da pessoa com deficiência nas escolas regulares em uma sociedade que ainda preserva uma cultura excludente. No entanto, a educação especial é agenciada por discursos medicalizantes quando enxerga a criança com deficiência através de aspectos meramente orgânicos. Com isso, cria-se supostas síndromes e distúrbios e serve como válvula de escape para verdadeiros obstáculos enfrentados pela educação, como a falta de formação continuada, as condições de materiais precárias, e salários insatisfatórios. Assim, utilizando-se a bandeira da inclusão, que também é reduzida apenas à educação especial, com o pretexto de uma luta pelo direito da criança, o sentido da educação especial em uma perspectiva inclusiva é distorcido. Então, são os cuidados que nós precisamos ter, eu achei importante trazer isso para vocês, em relação à questão da educação especial, que acabam distorcendo a real importância da educação especial, E eu trouxe... isso. Destacamos em um dos artigos que desenvolveram uma oficina da palavra com jovens atendidos em um CAPES. Essa pesquisa ela aconteceu no Espírito Santo, em uma cidade no Espírito Santo, o que possibilitou as pesquisadoras ouvir as inquietações e a aniquilação da expressão da vida de tais jovens. E um deles, ele comentou na oficina da palavra, Não sei se vocês perceberam, mas é por isso que eu não estava alegre na semana passada. Era por causa do remédio. Essa fala nos motiva a semear os dispositivos emaranhado e produzido pela patologização e a medicalização que coloca a vida em um lugar de expiação corrompida pela lógica da normalidade. Então, quais são os arranjos que nós precisamos incutir, discutir, do papel do gestor escolar, dessa questão da desmedicalização da aprendizagem? A gente precisa falar sobre isso, levar isso para os campos de pesquisa. Eu trouxe uma sugestão, novas pesquisas e agenciamentos de sujeitos para publicizar, para falar sobre isso, sobre as temáticas da alteridade, sobre os cuidados e posicionamentos em relação ao neoliberalismo e à medicalização da vida, para que assim possamos contagiar pesquisas outras frente às lutas que consideram cada vida como única, singular e potente. E no terceiro capítulo, a nossa discussão, ela é sobre eu trouxe esse título que ele ainda vai ser adaptado, que é a gestão escolar sobre o fantasma da ruptura dos processos escolares, frente a uma pandemia, porque nós entendemos que a escola ainda possui vários processos de trabalho que foram rompidos pela pandemia. E aqui, que a gente também busca discutir sobre a importância da legitimação do protagonismo, porque com a pandemia, todos nós fomos atravessados de alguma forma, e ninguém passou por nenhum aprendizado, por nenhum treinamento específico, ninguém fez cursinho
para depois aplicar. A pandemia nos obrigou a fazer algo, né? Então, professores tiveram que utilizar as ferramentas que tinham naquele momento para que as aulas acontecessem, para que cada aluno tivesse, né, algum contato com a educação. Se foram os contatos ideais, né, esse é um outro ponto, né, para a gente discutir em outro momento, mas o protagonismo ele aconteceu, ele foi necessário, né, e ele precisa ser legitimado. Então, eu trouxe, né, nesse artigo um ponto, né, de atenção às lógicas colonizadoras, onde eu trago autores, né, que trazem essa discussão, né, da questão dessa colonização que a gente acaba sofrendo, né? As palavras que usamos em nosso dia a dia têm repercussões que podem acionar dispositivos acerca do sujeito, podendo encarcerá-los ou promovê-los em suas emoções. Na perspectiva de Correia e Lockman, elas apontam, né, que por meio da palavra como igualdade, diversidade, tolerância e aceitação, esses discursos de governamento são apresentados à sociedade com o objetivo de sensibilizá-la e convocá-la na busca de tornar efetiva a inclusão. Assim, as autoras afirmam, né, que a inclusão tem funcionado como uma estratégia de governamento, ou seja, como uma ação ou ato de governar, que permite os sujeitos agirem sobre os outros e sobre a si mesmo, tornando-se agentes de execução da inclusão e sensíveis à presença do outro. E é importante também a gente abordar sobre a questão, né, do conceito que Veiga Neto nos traz sobre a inexclusão, né, onde esses alunos eles são vistos sob uma lógica, né, sob um ponto de vista biologizante, né, sobre a falta que esse aluno possui. Então entra também essa questão, né, da falta de capacidade para fazer parte de um contexto educacional. E aí, sobre a medicalização, é um assunto que foi debatido e apresentado muito bem pelo o Inácio e pela Rafaela, não vou aprofundar muito devido ao nosso tempo, né? Então, é um médico que determina e regula as emoções dos alunos nas escolas. Os comportamentos, para estarem de acordo com uma norma, eles precisam ser padronizados, sendo a escola o lugar de encontros sociais, aprendizados e culturas diversificadas e potência do sujeito para a sua emancipação, por que ainda busca-se por diagnóstico para que o aluno aprenda? E as faces da inclusão, né, dessa inexclusão na educação, é justamente sobre o que eu mencionei, sobre essa questão de olhar o aluno sobre uma ótica, né, da falta, do que ele ainda precisa, das incapacidades para que ele faça parte desse contexto, né? Então, é um ponto de atenção que a gente precisa discutir, falar sobre isso. E agora a gente está caminhando, né, para traçar as trajetórias dos gestores escolares. Já tivemos encontros com alguns gestores, né? Algumas falas nos levam, eu posso até sinalizar para vocês, onde um gestor ele comenta, né, que ele comenta uma seguinte situação, né, que ele teve um aluno que já presenciou situações enquanto professor que os alunos questionaram, né, que o aluno ele tinha um mediador e para ajudá-lo na execução das atividades e eles não tinham ninguém para auxiliá-los, né? Eles tinham que ficar. Então, eu acho que isso ainda é o que a gente ainda visualiza na escola, né? Desse papel será que o papel do mediador é esse? Sentar com o aluno para fazer as atividades com ele? Quais são as questões que ele ainda precisa trabalhar ou que esse gestor também precisa trazer de articulação com, né, os componentes da escola, com os atores escolares, né? Enfim, essas são as referências da nossa pesquisa e eu vou deixar as próximas falas para os nossos debates, né, agora. Agradeço a atenção de todos. Tarcísio, eu agradeço muito, né, a sua contribuição, a sua brilhante apresentação também. Tarcísio aí nos brinda agora com essa fala final, onde ele ressalta essa questão do capacitismo, né, que é esse conceito que está tão em voga, que é essa luta, né, por a gente parar de olhar para a pessoa buscando a falta, numa perspectiva capacitista. Então, essa desconstrução, né, a gente ouve, então, o apelo do Inácio, né,
por essa desconstrução das doenças do não aprender, o apelo da Rafaela também por esse lugar do atendimento educacional especializado, olhando o que falta na escola, o que falta em relação às barreiras atitudinais, para que essa criança seja plena, né? O que falta para que ela seja recebida na escola. E o Tarcísio nos brinda aí com essa questão, trazendo esse capacitismo para a roda de conversa, desse olhar para a falta. Então, eu queria abrir aqui para vocês, queria abrir nessa roda tão privilegiada também, com tantas pessoas aqui, que vocês trouxessem contribuições, falas, enfim, queria ouvi-los, por favor. Parabéns ao Tarcísio, estou com muitas saudades. Foi muito bom, aprendi muito. Obrigada, Inácio. A gente precisa confraternizar de alguma forma. Pois é, depois a gente tem que aglomerar, né? Deixa eu passar isso para a gente aglomerar. Verdade. Mateus está aqui, Romã, enfim, Nadine, Mariana, todos estudiosos aí dessa questão da medicalização. Então, fiquem à vontade, José Sérgio, enfim. Eduardo, quem quiser se colocar, fica à vontade. Olá, boa noite, eu sou Adalbino Júnior e atualmente eu trabalho num abrigo de Pádua, na Casa Lar, é o abrigo de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E eu gostei muito do debate hoje, sabe, das palestras. E como eu sou assistente social e pedagogo, vou falar um pouquinho agora desse finalzinho que o Tarcísio falou, Gorete. Porque muitas vezes, qual a educação inclusiva que a gente quer, né? Porque muitas vezes a educação, a gente não consegue proporcionar para essas crianças, sobretudo os que estão ali no abrigo, na Casa Lar, uma educação inclusiva. E muitas vezes a escola, em vez de incluir, a escola exclui. Sabe? Com todos esses estigmas, né, essas questões todas que existem. E, então, eu fico pensando, gostei muito quando o Tarcísio falou da micropolítica, né, de inclusão e macropolítica da inclusão. E dessa crise da educação. Então, a gente consegue ver também agora, sobretudo, né, a gente está acabando, saindo da pandemia, ainda está na pandemia, mas sai, não sai, ainda está ainda. Então, tem essa crise na educação e isso afeta diretamente esses adolescentes, né, na minha visão, na minha opinião, e então a gente não está conseguindo ali incluir essas crianças e adolescentes. Então, a gente observa, Gorete, professor Romã também presente, essa questão que nos incomoda muitas vezes. Eu acabei de me formar agora na pedagogia e ainda estou encontrando dificuldade, sabe, nesse finalzinho agora, esse ano letivo, para proporcionar uma educação inclusiva. Então, fica aqui o meu desabafo, fica aqui o meu apelo também na universidade, para os mestres, doutores aqui presentes, né? Porque tá difícil, tá, doutora? É só essa mesmo aqui, só queria falar isso mesmo. Obrigado. Bom, antes de passar a palavra para os palestrantes aqui, eu vou ouvir a Deise e o Eduardo, né? Vou começar pela Deise, depois passar para o Eduardo. De fato, a Adalbino trouxe aqui uma questão muito importante, né? Que tem a ver com essa exclusão, né? Por isso que a gente fala do rearranjo, porque essa escola, do jeito que estava antes da pandemia, ela já estava um lugar, né, muito dificultoso, né, para esse convívio. Então, eu vou ouvir a Deise, depois o Eduardo, a Mariana, e depois a gente volta. Por favor, Deise. Sim, boa noite a todos. Meu nome é Deise Santarelli. Eu estou cursando pedagogia, né, ainda aqui no INFES Pádua. Quero agradecer a fala do doutor Inácio, maravilhosa, a Rafaela e Tarcísio. O final da sua fala me impressionou muito, porque uma vez que a gente não tem ainda caminhos
né? Precisamos construí-los, né? E, assim, tem uma lacuna aí que é parte da dificuldade, talvez, do Adalbino, e que ficou latente em relação a esse período pandêmico que a gente está vivendo. Eu já tive uma experiência em trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade, em Niterói, no abrigo em Niterói, da prefeitura, e também não havia inclusão. Nós tínhamos uma criança de 14 anos que os cadernos de escola dela eram todos com a mesma letra. M, 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 M. Ela não produzia nada além de uma única letra. A escola nunca nos chamou para perguntar nada. Eu acho que ela era uma criança invisível, até mesmo na unidade escolar. Quer dizer, já era uma criança invisível para a sociedade, porque ela estava guardada, né, no abrigo. Agora, a escola também não conseguiu, enfim, até onde eu tive contato com ela, a gente não conseguiu um encaminhamento dentro da escola que pudesse contemplar aquela criança. Porque aí é justamente demanda de vai para psicólogo, Aí tem uma série de especialistas, né, todos entendidos em tudo, e com o risco dessa criança, sim, ser medicalizada, o que aí é terrível, né? Enfim, é isso, e eu gostaria de enfatizar o final da fala do Tarcísio, nossa, me levantou assim uma interrogação enorme, né? Mas eu acredito que seja muito propício para a minha construção, né? Enquanto aluna, enquanto discente, né? De buscar esse caminho. E dizer também que eu tenho que ir para uma outra sala, não vou poder ficar até o final, estou pedindo 1000 desculpas a vocês, tá bom? Mas muito obrigada. Deise, você está na turma de educação inclusiva desse semestre? Sim, eu estou, sim. Que coisa boa, né? Então, vamos continuar esse movimento, mesmo você indo para outra sala. Claro. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua contribuição, né? Por favor, Eduardo. Pessoal, boa noite, vocês estão me ouvindo? Só conferindo aqui. Primeiro de tudo, agradecer pela oportunidade de estar aqui com esse grupo, vendo essas palestras tão importantes, tão potentes, né, tão reflexivas. Eu queria fazer uma inferência, acho que vai ser interessante a gente discutir isso. Inácio, eu também sou médico intensivista aqui em Itaperuna, sou orientando da professora Gorete, ou melhor, tenho a honra de ser orientando da professora Gorete, né? E me chamou muita atenção na sua apresentação quando existe essa proposta de uma associação cromossomial com TDAH. Ok, que eu quero levantar. Se a gente for pensar em alteração de cromossomo 1, a gente vai associar a surdez neurosensoriais, né? São as alterações mais comuns de cromossomo 1. Eu fiquei pensando, um diagnóstico é um instrumento de dominação, né? Vamos pensar na singularidade dessa criança que teria algum grau de surdez neurosensorial. Será que não está faltando apenas um aparelhinho auditivo? A gente precisa mesmo intoxicar com Ritalina essa criança, né? Será que não está faltando só observar melhor essa criança, né? A pergunta é para mim? Para a gente refletir. Ah, tá. Então, eu acho, assim, só para corroborar com a sua ideia, eu acho exatamente isso. Eu acho que a desconstrução da dificuldade tem que ocorrer exatamente dentro da escola. E pode, sim, claro, perpassar só por um aparelho de surdez. E, como a gente demonstrou, apesar de ter buscado muito, nós não conseguimos entender nem através do gene, nem através das imagens, muito menos através de exames, quaisquer situações, quaisquer substrato anatomopatológico que corroborasse com a ideia que dislexia era de fato uma doença. E para nós continua sendo uma dificuldade do aprendizado que deve ser desconstruído dentro da escola. Mas obrigado pela pergunta. Mariana, por favor. Oi, gente, boa noite. Gostaria de agradecer também, né, por estar aqui presente, escutar vocês.
E, assim, parabenizar a todos, né? Eu acho que cada um trouxe um ponto, né, que tocou de alguma forma, o Tarcísio, o Inácio e a Rafaela, eles trouxeram, cada um trouxe uma essência, né, que foi norteando a gente, né? E assim, com relação, gente, à pandemia, né, que eu acho que foi o Tarcísio que citou, se eu não me engano, né? Eu acho que às vezes a pandemia só serviu para aflorar, né, para acender o que já havia, né? O que já existia nessas questões educacionais de professor para com aluno e tudo mais. E assim, eu também já fui aspirante nessa pesquisa de medicalização, né? E assim, eu acho sensacional essa pesquisa. O que eu pude perceber durante a minha pesquisa também é que, assim, tanto nos maiores, né? Porque hoje em dia tudo se resolve com medicação, né? Não criticando de maneira nenhuma a prescrição médica, porque eu acho que é de extrema importância, a gente lida com isso na prática, eu acho que o Inácio e o Eduardo vão me entender melhor, né? E, assim, a gente lida com isso o tempo todo, e a gente sabe a importância de uma prescrição, a importância de ter uma boa prescrição, né? E, assim, o que eu vejo, né, o que me remete hoje que parece que eles jogam clonazepam, prazolam, anfetamina, tudo na caixa d'água das pessoas, e todo mundo bebe aquilo como se fosse nada, né? Eu que espreme um clonazepam inteiro na boca. Então, eu acho que isso faz muito parte também da nossa cultura, né? Tudo faz parte do nosso sociocultural. Se a mãe, por exemplo, futuramente, né? Vamos pressupor, se a minha mãe espreme um vidro de clonazepam na boca, por que ela não vai medicar o filho dela? Né? Por que ela não vai dar uma anfetamina pro filho dela? Ela vai achar que aquilo é nada, né? Então, assim, não pesquisa, não tem essa visão ampla das relações, do que pode causar. E durante a minha pesquisa também, que eu fiz, né, eu encontrei uns dados, eu não sei se alguém vai conversar a mesma coisa que eu, mas eu encontrei uns dados, isso me marcou tanto que eu lembro até hoje, eu consigo falar com clareza. Eu descobri uns dados com estudos feitos em ratos, né, em laboratório, com relação à anfetamina, e ela modificava, eu acho que vai conversar mais com o Inácio, que ele falou alguma coisa sobre essas modificações, ele falou sobre os marcadores, né? Mas a anfetamina, ela modifica a nossa parte de sinapses cerebrais, né? E assim, como isso modifica, como que você vai viver sem aquilo? Eu sabia, porque realmente você fica lobotomizado, como você vai trabalhar sem aquilo depois, né? E assim, é uma coisa, eu acho que é um estudo que rende muita conversa, muito assunto, é muito extenso, e é preocupante e ao mesmo tempo também é cultural, se a gente pegar pela gênese, né, de toda a nossa vivência contemporânea. E é isso, gente, acho que é a minha contribuição hoje. Obrigada. Bem, eu quero agradecer muito as colocações do Eduardo e da Mariana e lembrar aqui que a anfetamina está presente nesse remédio de emagrecer, né, nesse movimento todo, e é cultural, e a gente está aqui, né, sob os auspícios da Secretaria de Cultura, exatamente pensando em trazer essa conversa para moldar essa cultura da medicalização num movimento aqui, né, nessa micropolítica aqui das pessoas que estão nessa tela e de quantos a gente vai poder atingir com esse vídeo, tentando alertar para esse movimento maquínico, que a gente se vê aí dentro de uma engrenagem onde a gente não está como protagonista, a gente está sendo levado, a gente é tirado do protagonismo do educador, da escola, do ser presença próxima do aluno, do chegar a cadeira para perto, tentar entendê-lo, conhecê-lo, conversar com a família, né? Enfim, criar outros arranjos na escola, conforme o Inácio apontou essa dramática necessidade, Rafaela pontuou essas questões das tensões da educação que continuam laudando, né? Tarcísio encontrou muita coisa na revisão da biografia dele que corrobora questões que ele tem encontrado no campo. Mariana, por favor.
Gorete, só salientando assim o que você também está falando aí, né? Hoje nós estávamos também discutindo cedo em uma disciplina do mestrado que a gente estava, né, falando, e a gente estava discutindo também essa questão do médico não prescrever o medicamento. Se você leva o seu médico, ele não prescreve o medicamento para ele, tanto seja psiquiatra, psicólogo não, né? Desculpa. Psiquiatra, pediatra e qualquer outro médico, se você leva o seu filho e ele não prescreve, ele é um médico ruim, né? Ele é um mau profissional. Então, poxa, eu levei ele lá, ele só conversou comigo, ele não prescreveu nada, então meu filho continua errando, né? Do comportamentos da sociedade, e ele não prescreve, a família não. Eu acho que isso também é um conjunto de coisas, e isso também acrescenta nessa questão da medicalização social. Né? Vai cada vez mais acender esse tema. É bem complicado. Quando você não tem educação populacional. Com certeza. Por favor, Inácio. Então, eu gostaria de dizer a ela também o seguinte: nós também fazemos parte dessa indústria que nos coloca à mercê de uma propaganda, de haver essa indústria farmacológica. É uma indústria que vem dentro das escolas de medicina, é a indústria que paga, não sei se você sabe, mas é a indústria que paga pelas publicações das grandes revistas médicas, a Lancet, a New England. Então, assim, de uma forma geral, há um incentivo explícito para a medicação. Então, é preciso ler e conduzir, através desse viés, um filtro que acabe com essa medicação, e principalmente quando não há conhecimento de causa e que leva simplesmente vamos resolver essa coisa logo com a medicação presente. Então, não a esse tipo de conduta. É esse o tipo de resposta que eu dou. Obrigado pela questão. Bem, gente, a gente já está aqui, né, nos minutos finais aqui. Queria ver se vocês, enfim, se alguém mais quer falar sobre essa necessidade de novos arranjos na escola, né, para que a gente saia. Eu queria falar uma coisinha. Por favor. Pegando a fala que a Mariana colocou aqui, a questão do mal médico, né? Eu acho que nem se restringe só até o médico, não. Eu acho que até as outras profissões, né? Essas ditas especialistas, esses que são lances que, enfim, que são buscados, porque eu já passei por situações assim também, né? Assim, de a gente ver, às vezes, a sua prática ali da micro, né? Do pequeno, você tentando o pequeno, ser colocado num lugar de menos potente ou não suficiente. Eu vou fazer tal coisa que esse lugar do especialista, é legado ao especialista essa dê uma resposta, lugar. Né? É uma brecha para a gente se pensar dentro desse desconforto, porque, claro, dá um desconforto para a gente enquanto profissional, e também um lugar assim, de surgir uma coisa, e como que eu vou lidar com isso, como que eu vou fazer transmitir para o outro aqui que está conversando comigo, que há um outro caminho, ou por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Né? Que não é um fazer sem sentido, não é um fazer, né? Como é a coisa da cartografia, não é um fazer sem saber o que se fazer, há um propósito, só que talvez por um outro caminho, e trazer no universo dos pais, né? Dos responsáveis da escola, trazer esse responsável para próximo, a ponto dele ir junto com você e apostar numa outra via, é que eu acho que é o grande pulo, e que é super difícil, né? Mas, assim, essa transição de você suportar um pouco esse desconforto e buscar uma outra via e deixar claro, né? Porque também a pessoa tem que saber o que você está fazendo, né? Tem que se sentir seguro para falar, tá, ela está me propondo fazer isso, ou ela está me convidando a ter tal abordagem. Eu acho isso muito, muito importante, porque, em parte, quando isso não acontece, sai o responsável, ou a escola, ou o professor, quem quer que seja, achando
que não vai ser possível, aquela pessoa não vai dar conta e vai procurando outras soluções, que recai justamente na solução da medicalização. Então, bem legal o gancho assim, que essa discussão pode dar. Está falando, Tarcísio, com o microfone? Desculpa. Eu gostaria de aproveitar também para fazer uma contribuição, inclusive compartilhar uma experiência que eu tive, né, justamente sobre essa questão da falta, né, dessa falta de capacidade para participar de um ambiente, né, de uma sala de aula, de um ambiente educacional. Eu acho que a incômodo que o Adalbino trouxe, né, é justamente sobre essa questão das barreiras que o neoliberalismo nos coloca, Adalbino, em relação a uma postura, né, contra-hegemônica, porque a sociedade, elas acabam a gente acaba se envolvendo nesse emaranhado que a gente, às vezes, não consegue brechas para sair, né? Eu acho que a gente tem que pensar em ações, em alguma estratégia, buscar articular, ou corresponsabilizar os pares, né, para que a gente possa mudar essa realidade. Eu passei por uma experiência, eu trabalho no Senac com um jovem aprendiz, que são jovens de 14 a 22 anos. E eu tinha um jovem aprendiz que ele vem de uma zona rural, né, foi morar na cidade, em Itaperuna. Ele morava com os avós na roça e foi morar na cidade porque as aulas retornaram, né, presencialmente, e ele foi contratado como jovem aprendiz em uma empresa. Ele tem 14 anos. Então, ele tem um contrato, uma carteira assinada, um contrato de trabalho, né? Ele estuda e trabalha. E ele vai para a empresa 3 vezes na semana, cumprir uma carga horária de 4 horas. E ele, trabalhando na roça, né, ele auxiliou numa lavoura de tomate, e com o dinheiro desse trabalho, ele comprou um notebook. E estava todo contente, né? Porque ele foi contratado como jovem aprendiz, tinha um trabalho, ele tem mais 4 irmãos, enfim. E os professores começaram a colocar, né, vários empecilhos em relação a esse aluno, porque ele entrava, assistia a aula, mas não contribuía e falava que não conseguia fazer. E os professores não viam uma forma, né, o que fazer com esse aluno, porque as aulas estão remotas ainda no Senac, em alguns cursos. Eu falei, olha, eu estou na unidade Itaperuna, eu vou fazer contato com ele para ele vir aqui para o Senac e eu vou orientá-lo. E assim, gente, na realidade ele só precisava de um cuidado, né? Porque por indução, sem fazer um curso de informática básica, ele sabia acessar a plataforma Google Classroom, ele só não sabia baixar um arquivo e postar uma atividade. Mas ele tinha vontade, disposição, né? Estava ali comprometido com o processo. Mas não falo por mim, mas eu acho que se a gente não tiver uma sensibilidade, né? E esse cuidado com o outro, a gente de fato não consegue colocar em prática, fazer com que isso aconteça. Eu acho que às vezes a gente fica tão envolvido com os processos, com as rotinas, né, com inúmeras atribuições e demandas que nos chegam, se a gente não conseguir parar para observar, né, a subjetividade, a sensibilidade de cada um, a gente não consegue mudar essa realidade. Eu acho que o neoliberalismo faz isso com a gente. Não sei o que vocês pensam em relação a isso, mas faz isso, de a gente ter tanta atribuição, tanta demanda, que às vezes a gente não consegue ter o olhar mínimo sensível em relação ao outro, que é ver nas entrelinhas questões que acontecem. E hoje ele está, né, e aí eu postei para os professores o que eu pude contribuir naquele momento e deixei a critério deles o que eles podiam fazer. Né? E aí um foi ministrar aula na unidade junto com ele, o outro fez oral com ele individualmente, né, um momento à parte, e ele está participando, está conseguindo, né, executar as atividades. E os professores me perguntaram, eu posso fazer isso? Falei, claro que podem, né? Eu só não queria impor isso a vocês. Eu gostaria de ouvir o que vocês poderiam fazer por ele. Eu acho que esse é o nosso papel enquanto gestor, né? Buscar envolver e incutir no outro, né, o que eles podem fazer para que, de fato, a gente consiga mudar essa realidade, né? Que às vezes é tão cruel em prol dessa normalidade, né? Desse padrão, enfim. Exatamente esse movimento de compartilhar responsabilidade. Ontem eu tive o prazer de assistir uma aula da professora Maria Tereza Egler Mantoan, né, num curso para mães, né, para pais, mas só tinha mulheres no curso, né,
organizado por uma mãe, uma pessoa militante, Mariana Rosa, e aí eu tive o privilégio de me incluir lá no curso, junto com outras pessoas ligadas à educação, e a Maria Tereza Egg-Mantuan, ela é radicalmente contra a questão da mediação escolar, professor de apoio, e ela se colocou, imagina num grupo de mães, uma pessoa se colocando contra mediador e tal, e aí foi aquela loucura, todo mundo falando assim, não, mas meu filho precisa, né? Meu filho precisa de alguém junto. E ela falou assim, acredite no seu filho, entenda que a escola precisa se transformar para recebê-lo. O atendimento educacional especializado é para entender o que no ambiente precisa mudar arquitetonicamente e vencer barreiras atitudinais, né? Em relação ao seu filho ou sua filha. Colocar uma pessoa ao lado dele vai fazer com que o professor se afaste, a escola se afaste e tenha uma tutela, né? Então, a gente descobriu o caminho da educação inclusiva pela via, né, de ter alguém junto para mediar. A gente, estou vendo aqui na tela, né, Nadine, Adalbino, Mateus, pessoas que já passaram por essa via, eu junto, né, naqueles começos do curso de pedagogia, na iniciação à docência, a luta que era para entrar com uma criança dita autista, com uma criança com deficiência na escola, né? A escola sempre vinha o professor. Eu não estou preparado, como que se o mediador naquela época, né? Início dos anos 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, né? Nessa época, entrar com uma criança, né, com autismo na escola, o mediador era para proteger a criança da escola, né? Nessa época. Hoje em dia, há uma outra conversação, há um outro diálogo, e esse compartilhar responsabilidades na educação inclusiva, ele tem cada vez mais vir à tona, onde a pessoa com autismo seja reconhecida como uma pessoa, né, para além de características, né, de suas questões ligadas a coisas exteriores, né, que pode ser a sua deficiência, mas a pessoa é única. Então, a experiência com aquela pessoa sempre vai ser única. Então, dizer que não está preparado para encontrar uma pessoa que é única é da ordem do absurdo, porque a gente nunca está preparado, né, para os encontros da vida todos. Tudo é da ordem do imprevisível. Então, abraçar a coisa, conforme o Tarcísio está falando, abraçar uma causa, esse né, estudante que tem peculiaridades, né, em relação à tecnologia, se aproximar dele, fazê-lo entender a tecnologia e entrar no ritmo aí da aula do SENAC, que é onde o Tarcísio atua. Então, possibilidades outras. Você criou uma linha de fuga, né? Há que se criar linha de fuga, que são movimentos produtivos dentro desses processos repetitivos, serializados, maquínicos, onde a gente é consumido pela busca de que um remédio vai resolver tudo, né? E é isso, gente. Quero ver se mais alguém quer falar, para a gente já ir caminhando para o final, que já são 7h05, a gente está estourando aqui, né? Nosso horário. Alguém quer se colocar? Então, eu queria só agradecer, Gorete, a oportunidade. Adorei voltar para rever todo mundo e a participar de novo dessa história que me foi tão rica. E me coloco à disposição para novos encontros. Acho barato estar aqui, aprender, tudo de bom e não ocupa espaço, né? Tudo de bom para vocês, todos vocês. Obrigada, que bom. Bom vê-los, bom estar juntos, que bom. Bom, gente, então eu agradeço a presença de todos, né? Todos, todas, todes, e até a próxima. Dia 23 de novembro, a gente tem outro encontro aqui sobre medicalização da vida, tá certo? Obrigada, gente. Maravilhoso estar com vocês. Obrigado, pessoal. Foi muito importante esse momento, né? Sempre potente, né?